Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a programação da nossa Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole 7. Nós vamos falar sobre política. Esse ano é um ano de eleição, então a gente vai conversar, vai debater muito sobre os rumos, né, que nós poderemos tomar, o que deve de vir por aí, porque como é ano de eleição, precisamos ficar muito atentos. Nós vamos falar sobre a política na cidade do Rio de Janeiro, o que ainda está envolvendo o transporte na cidade do Rio de Janeiro, o caos que ainda está lá na região sudoeste, que envolve a Barra da Tijuca, essa região de Jacarepaguá, e como que ainda o sistema está inoperante, porque ali é uma região que agrega uma grande gama de população. E infelizmente, principalmente para o Recreio dos Bandeirantes, onde existe um déficit muito grande de ônibus para o centro, para a central, é impressionante como a ligação Recreio Central ainda é ruim, o tempo de intervalo dos ônibus só cada vez aumenta, cada vez menos ônibus para a central vindo do Recreio, e com isso a população ela continua sendo penalizada, punida, né, pela uma falta aí de pulso por parte do Eduardo Paes. O Eduardo Paes, que é o responsável também direto pelo que vem acontecendo nos transportes. Embora ele tenha investido muito no BRT, tenha feito melhorias no que se refere ao BRT, só que naquilo que se refere realmente à agilidade, mobilidade, o pessoal ainda gosta dos ônibus normais, né? Porque dependendo, o BRT ele tem ali uma quilometragem, ele só pode ir até 60 quilômetros, e se for parador tem que parar em todas as estações, e muitas vezes isso faz com que as estações estejam muito cheias e é uma dificuldade para poder se entrar no articulado e também poder sair, gerando muita confusão. Então muitas pessoas ainda preferem pegar os seus carros normais, porque esses não param em todos os pontos e também é mais rápido do que o BRT, embora você tenha, lógico, os engarrafamentos, né? Mas não tendo engarrafamento, os ônibus comuns são muito mais rápidos do que o BRT. Mas ainda assim, lógico, também temos a criação da empresa Sou Rio, que é um braço da prefeitura. Ela vem atuando principalmente ali nessa zona oeste, está entrando em algumas linhas que estavam praticamente extintas, mas tem muitas linhas extintas ainda, 398, 366, muita linha ainda não voltou de fato a operar na cidade do Rio de Janeiro, para fazer a ligação Campo Grande Tiradentes ou Campo Grande Central. Quem quiser para ir para a Central tem que desembolsar um grande dinheiro, tem que pagar quase R$ 20, porque ainda não se tem o Campo Grande Tiradentes ou Campo Grande Central. E isso desde do terceiro mandato do Eduardo Paes. Ele falou que iria devolver essas linhas que até hoje o povo ainda não viu. Então, quer dizer, complicado. Mas esse processo todo que hoje está culminando, são várias empresas de ônibus que foram extintas, decretadas falência, e agora a gente está enfrentando aí a falência da Real, uma das principais empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Ela está praticamente, já faliu, né? Praticamente falida, tá? E tentando uma recuperação judicial, e está operando só com os ônibus sucateados, né? A maioria dos seus ônibus estão sucateados. Então, quer dizer, o 315, que é uma linha que realmente requer, não adianta, o 315 é uma linha Recreio Central, é uma linha que ela requer, mas muito, porque é muito passageiro, é muita coisa mesmo. Então são 4 empresas que operam o consórcio, né, Transcarioca ali, que fazem a linha 315. Você tem a Real, que é a detetora que pode explorar a linha, né? Ela que é quem é a dona da concessão, vamos botar entre aspas, dona da concessão, porque foi a que operava antes, né, de ter toda essa confusão que hoje existe no Rio de Janeiro. A Real,
E também temos a Redentor, Caprichosas e Três Amigos. São 4 linhas que operam, 4 empresas que operam a linha do 315. E praticamente o que se vê ainda é você não consegue, as empresas não atendem a demanda. Então, o que acontece? Como hoje você tem um problema no 315 com relação aos ônibus da Real, até porque nós já estamos indo para 3 semanas praticamente de paralisação da Real. E outra coisa, quando ela sai do sistema dessa paralisação, da greve, e ela volta com poucos carros. Então, o Eduardo Paes, quando criou o consórcio, né, Transcarioca, Transoeste, Santa Cruz, as empresas que fazem parte do consórcio devem, né, chegar e devem suprir as necessidades da linha. E isso não vem acontecendo. Você não vê, né, principalmente a Redentor, que é a cabeça do consórcio Transcarioca, não vê a Redentor chegar logo de cara e botar os ônibus. Até porque também acho que a empresa mesmo que deveria de assumir a linha 315 deveria de ser a Caprichosas, porque os carros são abertos, os carros da Redentor já são carros fechados, o pessoal precisa de muito mais mobilidade, né? Quer chegar rápido também. Ah, mas vai de Uber. Não vai de Uber, entendeu? Porque, lógico, que você tem empresas que ainda têm os carros abertos, então esses carros são muito mais rápidos do que os carros fechados. Então, o tempo que você vai levar com a Redentor de quase 1 hora para atravessar uma linha amarela, você atravessa em 30 minutos com lógico que é um exemplo, né? Com a empresa Caprichosa. Então, quer dizer, mas essas empresas já deveriam estar colocando seus ônibus, estar operando, porque um consórcio é outra que a Real não consegue chegar lá e não consegue mais fazer o trabalho. E até agora o Eduardo Paes não faz nada, né? Não faz nada, não chama a responsabilidade. Assim, por exemplo, ele está operando com a Sorrio em linhas que estavam sendo feitas pela Redentor, pelo grupo Redentor, e que envolve a empresa Transporte Futuro e outras empresas. Então, esses carros estão sendo retirados dessas linhas lá de cima da Zona Oeste e a Sorrio está entrando. Então, para onde estão indo esses carros que estão sobrando da Redentor, né? Esses carros deveriam estar, então, também na linha do 315. Então, o que acontece? É lógico que é uma situação um pouco complicada. E o Eduardo Paes, até agora, antes do Natal, antes do Ano Novo, nós tivemos paralisações. E ficou aí a população à mercê das empresas, de 1 hora nos pontos dos ônibus, os ônibus tudo cheio, quando vinha passava direto, um sofrimento, mais um sofrimento que a população, até porque, logicamente, o Eduardo Paes já sabia que isso iria acontecer, porque já está vendo, né, a prefeitura ela faz o monitoramento e está vendo como que está andando a empresa Real. Já sabia que isso iria acontecer. Só que aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, primeiro tem que se esperar acontecer, para depois, muito, muito tempo depois, tentar tomar uma providência. Você não tem um trabalho de prevenção. Infelizmente, a política no Brasil ela não tem prevenção, né? Vai agir depois do caos feito, da tragédia feita. Mas antes mesmo, que está vendo que a tragédia vai acontecer, nada se faz. Aí depois vem com umas desculpas ali, outras aqui. Então, quer dizer, para tentar dar uma mitigada na situação, o que já causou o caos. Então, o Eduardo Paes, mais do que depressa, já tinha que entrar, né, até porque ele extinguiu algumas linhas lá naquela área do Recreio, por exemplo, a 880, que é Rio das Pedras, que ia até o Recreio, ele colocou o 880 só para continuar Rio das Pedras, Alvorada, porque até então o Eduardo Paes extinguiu muito das linhas que operavam naquela área do Recreio para forçar as pessoas a pegarem o BRT. Né? Essa foi, o Eduardo Paes viu no BRT a galinha dos ovos de ouro, então muitas linhas foram extintas, tiveram seus caminhos desviados, né? E aí para você só ficar ali à mercê do BRT. Então o que acontece? Se essa linha 880 tivesse fazendo o seu trajeto normal, que era Rio das Pedras, Recreio, também muito dessa superlotação não estaria acontecendo no 315, né? Mas como o Eduardo Paes extinguiu as linhas, tirou também o 302
que rodoviária, né, que Barra da Tijuca, que também passava ali ia para o Recreio, não passa mais. Né? Tivemos a Vila Kennedy, também Barra, também foi extinta. Então tudo aquilo que o povo antes tinha como facilidade para poder se deslocar, não tem mais. E ficou só à mercê ali do BRT e dessas duas linhas, 361 e 315. Como você já não tem mais tanta, o 361 opera também quando quer. Bota carro, a Redentor, quando ela de meia em meia hora, de 20 em 20 minutos, é como ela quer, né? E ela também faz parte do consórcio que opera o 315, só bota ônibus quando ela quer, da forma que ela quer. Então as empresas continuam mandando ainda, né? Elas mandam, fazem o que querem e tendo subsídio. Eduardo Paes paga o subsídio. E vale ressaltar que o subsídio é por questões de quilômetros percorridos. Então as empresas tinham que colocar ônibus. Ela já não ganha mais por passageiro, ela ganha por quilômetros percorridos. E a intenção, né, de quando se fez esse subsídio era para que as empresas colocassem ônibus. Elas não colocam e continuam ganhando. Outra questão também, ar-condicionado. Ar-condicionado, muitos desses ônibus que se dizem que estão climatizados, o ar não funciona. Fica uma verdadeira, ali um forno, é uma carnificina que é feito, né, uma tortura o que é feito com os passageiros, porque essas empresas, o ar-condicionado não funciona direito, muita gente, porque os ônibus ficam superlotados pelo tempo de espera, pelo tempo que se aguarda nos pontos. Então, quando vem, é uma superlotação, é um calor infernal. E outras, não tem janelas para serem abertas, porque essas janelas que vêm agora nesses carros climatizados, elas são já aquelas vedadas. Então, quer dizer, fica complicado, e não se pode nem abrir as janelas. Então, fica um horror dentro dos ônibus. E isso aí tudo, né, pago com o nosso dinheiro pelo senhor Eduardo Paes, a essas empresas de ônibus, que cada vez mais a passagem já aumentou, saiu de R$ 4,70, foi para R$ 5,00. Então, você aumenta a passagem, né, mas você não dá condições dignas de transporte para a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a gente está aí pedindo ao prefeito Eduardo Paes que dê uma olhada nessa situação que está envolvendo o 315, essa linha 343 também, que é Jardim Oceânico, Centro, é uma linha também que demora. A 338 a gente nunca mais viu, sumiu o 338, né? Sumiu acho que também a 343, olha, mas são muitas linhas que iam para o Jacarepaguá, desapareceram linhas que passavam ali pela linha amarela. Então essas linhas sumiram e ficam um caos nos pontos dos ônibus, porque a população tem que ficar mofando, esperando. Então, a gente espera. E isso tudo, sim, é culpa do senhor Eduardo Paes, que desde 2013 trabalhou para que o que está acontecendo hoje viesse realmente se confirmar. Porque ele veio fazendo mudanças, tirando pontos, acabando com pontos, foi uma confusão do caramba, e até hoje ainda tem essa confusão, né? Aí agora você também tem horários que pode se ter mais ônibus, horários que não se tem. Olha, é só uma confusão que o Eduardo Paes cria com relação ao transporte do Rio de Janeiro. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.